Olá pessoal, tudo bem? Sou o engenheiro civil Rodrigo Riquem. Vou ensinar vocês a como calcular a armadura longitudinal de uma viga. No nosso caso aqui, uma armadura submetida à flexão simples, ok? Então a gente vai encontrar a quantidade de barra e as bitolas para essa viga. Nesse caso, nós vamos fazer para uma viga de 15 por 40, tá? Com concreto, considerando concreto 25 MPa, um aço é 50 de vergalhões, para esse momento de cálculo, tá? Que já é o momento de cálculo, de 30 kNm. O nosso D vamos estipular 35. Para quem não sabe, o D é a nossa famosa distância útil, tá? Que é a nossa distância medida do centro, aqui do topo da nossa viga, até o centro de gravidade das armaduras, tá? Então esse que é o nosso D. Normalmente, como a gente está começando o cálculo, se estima um D, geralmente D, a altura menos 5, ou seja, 40 menos 5, vamos estimar esse D aqui como 35 centímetros, tá? Geralmente ele vai ser a altura da viga, menos o cobrimento, menos o estribo, menos metade da armadura, que a gente não sabe qual é, divididos por 2, tá? Então essa vai ser a distância. Como eu falei para vocês, como a gente não encontrou ainda a nossa armadura, podemos estimar que vai ser a altura menos 5 centímetros, ok? Depois a gente pode fazer uma reverificação, caso o nosso D dê menor que o nosso D estimado, a gente precisa refazer os cálculos, ok? Se não, a gente pode adotar como fator de segurança e considerar esse. Então, se der mais, não tem problema. Claro, se quiserem otimizar a armadura, senão a gente continua com esse mesmo. Ok? Continuando os cálculos. Depois seria a etapa de considerar o momento mínimo. Aqui, esse momento aqui nosso de cálculo já está sendo maior que o momento mínimo, então a gente vai usar esse momento como momento de cálculo, beleza? Depois, próxima etapa, nós precisamos achar os fatores de uma armadura de ação calculada. E para isso já digo para vocês, vigas submetidas à flexão simples precisam respeitar que a nossa linha neutra tem que estar com o fator 0,45. E quando eu falo esse fator vai ser o quê? Que nossa letra θ, deixa eu colocar essa relação entre x sobre d, ou seja, a altura da linha neutra em relação ao nosso d, que a gente estimou, tem que ser menor que 0,45 para concretos convencionais, tá? Então, em relação a todo o dimensionamento da viga de a flexão simples é com base nessa restrição aqui. E aqui a gente continua o nosso cálculo, beleza? Então, próxima etapa seria determinar o nosso coeficiente KC, tá? E com esse coeficiente KC a gente vai entrar numa tabela e depois vai encontrar o coeficiente KS, que é do aço, tá? Então a gente encontra o coeficiente KC, depois o coeficiente KS e descobre a armadura de fato, beleza? Então, para encontrar o coeficiente KC, a fórmula do KC é a seguinte: KC vai ser igual a base da nossa viga multiplicados, tá? Pela nossa distância útil ao quadrado, divididos pelo nosso momento. E aqui é muito importante a gente usar sempre as unidades correspondentes. A gente coloca aqui em cima em centímetros as unidades, precisamos colocar o momento em quilonewton-centímetro. Se a gente coloca aqui em quilonewton-metro, a gente precisa colocar aqui em cima também a base e a altura útil em metro também. Vamos usar tudo em centímetro para facilitar? Então, beleza. Nossa base, como falei para vocês, é 15, né, a base da nossa viga. A altura é 40 da nossa viga, mas lembrando que não é a altura da viga, que é a altura útil. A gente estipulou que vai ser a altura menos 5, ou seja, 35 centímetros quadrado, tá? Divididos pelo nosso MD, que é 30 kNm. Precisamos para converter para kNm. É só multiplicar por 100 e nós temos aqui 3.000. Agora, fazendo essa conta na calculadora, 35 ao quadrado vezes 15 divididos por 3.000. Nós temos aqui aproximadamente um coeficiente KC de 6,1. Agora, o que a gente faz com o coeficiente KC? Entra na tabela de flexão simples, tá? Vou deixar aqui. Se quiserem tirar uma foto, também tem na internet, muito fácil de encontrar. Então, como eu falei para vocês, a gente encontrou um KC de quanto? De 6, tá? Então aqui a gente precisa entrar na tabela o concreto que a gente está usando, no nosso caso é o concreto 25 MPa, tá? E agora é só abaixar nessa coluna aqui, vamos nessa coluna, até encontrar o nosso valor que mais se aproxima do nosso KC. Nosso KC deu 6, aproximadamente 6.1. Como 6.1 é menor que 6.23, a favor da segurança é interessante que a gente já pegue esse valor aqui. Porque a gente pega esse valor aqui, seria um valor maior, então a gente precisa ser menor ou igual, tá?
favor da segurança, vamos pegar essa linha. Agora, nós já temos o KC, é só passar na mesma linha, ou seja, escolhemos a coluna correta, e na linha horizontal nós vamos encontrar o nosso KS, que está aqui, tá? Nosso KS. Vamos escolher o nosso tipo de aço, como eu falei para vocês, estamos usando o aço CA50, vergalhão. Só descer nessa coluna aqui, e o encontro das duas vai ser o nosso coeficiente KS. E temos aqui o valor, 0.025, ok? Agora, nós já temos o nosso KS, vamos até nossas fórmulas, e agora a gente vai encontrar a área de aço da nossa armadura longitudinal. Então, na área de aço vai ser justamente o nosso KS que a gente encontrou, tá? Vezes o momento de cálculo, divididos pelo nosso D, distância útil, tá? Como a gente viu aqui embaixo, 0.025 o nosso KS. Então, 0.025 vezes o nosso momento, que a gente já sabe que é 3.000, momento de cálculo, divididos pela distância útil, que é 35, tá? 35. Agora fazemos pela calculadora de novo, 0.025 vezes 3.000, divididos por 35. Nós temos aqui uma área de aço para esse momento inferior aqui de aproximadamente 2,15 centímetros quadrados, tá? Deixa eu passar aqui para o lado. 2,15 centímetros quadrados. E aqui seria a nossa resposta. Agora, o que a gente precisa fazer? Seria interessante a gente comparar essa área de aço que a gente calculou com a área de aço mínima e a área de aço máxima. Para essa configuração, esse concreto, nossa área de aço mínima seria a área de aço mínima seria 0,15% da nossa seção, ou seja, B vezes H. Então, nossa área de aço mínima seria 0,15% vezes 15 vezes 40, seria 0,9 centímetros quadrados, tá? Lembrando aqui, sim, que esse H que a gente está usando seria o 40, porque é a altura da viga, tá? Então, seria a área da seção bruta, 0,9 centímetros quadrados. E a área de aço máxima seria 4% da seção bruta. Mesma conta, 4% vezes 15 vezes 40. E nós temos aqui 24 centímetros de área máxima de aço para essa seção, tá? Como 2,15 é maior que 0,9 e é menor que 24, nosso cálculo está ok, tá? E vai ser esse valor que a gente vai usar para armar. Próxima etapa que eu vou fazer aqui em cima seria a quantidade de barras que a gente vai colocar aqui nessa parte inferior, ok? Vamos fazer aqui 2.15, nós podemos fazer o quê? Vamos supor que nós vamos usar barras de 10 milímetros. Deixa eu voltar aqui. Então, vamos armar essa parte inferior para barras de 10 milímetros. E é muito simples. Nós sabemos que a área de aço de uma barra de 10 milímetros tem 0,78 centímetros quadrados. Uma barra, tá? Uma barra de 10 milímetros. Então, se a gente quer saber quantas barras a gente precisa colocar, é muito fácil. Então, a quantidade de barras, como Q, vai ser a área de aço que a gente precisa, divididos pela área de aço de uma barra de 10 milímetros. E aqui vai ser o que? 2,15 dividido por 0,78, vai dar 2,74 barras. 2,74. É claro que a gente não tem como colocar 2,74 barras, e seria arredondar para 3 barras de 10 milímetros. Essa seria a nossa resposta e a nossa armadura que a gente colocaria na parte inferior aqui da nossa viga. Então aqui seria 3 barras de 10 milímetros, ok? Podemos fazer um exercício aqui de verificar a nossa distância útil. Qual que seria a nossa distância útil efetiva? Nossa distância útil efetiva nesse caso aqui seria 40, a altura da viga, menos o cobrimento, que a gente pode estimar que vai ser 2,5 centímetros, menos o estribo, que a gente pode estimar que vai ser um estribo de 5 milímetros, menos metade da nossa barra de 10 milímetros, que vai ser 0,5. Fazemos uma conta, 40 menos 2,5 menos 0,5 menos 0,5, deu uma distância útil de 36,5. Ou seja, como deu maior que o nosso 35, nós vamos adotar a favor de segurança. Vamos adotar que o nosso 35 aqui foi um cálculo
bem feito. Aqui o problema seria se o nosso D real, efetivo, desse menor que o nosso D utilizado nos cálculos, tá? Aqui não vai ter problema, estamos a favor da segurança, não vai dar uma diferença muito grande na armadura, e é isso aí. Então, nesse caso, a armadura para combater esse momento de 30 kNm na nossa, ou seja, nossa armadura inferior, seria 3 barras de 10. Caso a gente tivesse momentos superiores, ou seja, um momento aqui negativo, tá? Um MD negativo na parte superior, exemplo 20, seria repetir o mesmo processo, a mesma linha de raciocínio, mas claro, em vez de armar aqui embaixo, seria armando aqui em cima, beleza? Agora eu quero mostrar para vocês onde vocês podem fazer o mesmo cálculo de uma maneira mais otimizada, que é pelo nosso site Calcula Civil, tá? Então já estamos aqui no site Calcula Civil, o nome do site é www.calculacivil.com.br. Aqui dentro tem várias ferramentas. Estamos aqui cada dia mais colocando ferramentas. Nós vamos agora na parte de concreto, que é o exemplo do vídeo. Vigas, colocamos aqui os mesmos dados, tá? Largura da viga 15, altura da viga 40. Cobrimento, nós vamos colocar aqui o nosso cobrimento de 2.5. Momento inferior 30, ok? Momento superior não consideramos nada, o cortante a gente não colocou nada no cálculo também, porque a gente não calculou os estribos, tá, nesse vídeo, mas podemos deixar aqui 20. Bitola da barra inferior a gente pode colocar, escolher entre 8, 10, 12,5, 16. Vamos colocar aqui nesse exemplo do cálculo civil 12,5 e deixamos a barra superior e os estribos de 5, tá? Clicamos em calcular e ele vai calcular toda a parte de largura, altura, esses que são os dados iniciais, na verdade, a parte da armadura inferior, a parte da armadura superior e também a linha neutra, que vocês podem ver. Nós estamos com uma relação x sobre d menor que 0,45, a nossa armadura mínima, armadura máxima e armadura de cálculo. Mesma coisa com o cortante, faz as verificações do cortante de cálculo, a área de aço mínima, e também te fala aqui, ó, estribos de 5 cada 20, e aqui as nossas barras, como a gente escolheu barras de 12,5, colocou 3 barras de 12,5, ok? E faz um detalhe esquemático também, 2 barras de 10 em cima, 3 de 12,5 embaixo e os estribos. Vamos comparar agora o que a gente calculou à mão e aqui no nosso programa, tá, do Calcula Civil. No que a gente calculou à mão, deu... Vamos ver a área, como a gente está usando outra barra, vai dar diferente, mas aqui, ó, deu uma área de aço de 2,15 centímetros quadrados. E no nosso site Calcula Civil, deu 2,49. Bom, e aqui a gente consegue ver que deram valores muito similares entre calcular à mão e calcular aqui pelo Calcula Civil, beleza? Pelo programa. Bom, espero que tenham gostado, vou deixar o link para entrar no Calcula Civil aqui embaixo. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Deixa o seu like, favorito, se inscreve no canal, que isso ajuda muito a chegar esse vídeo a outras pessoas que também querem aprender a calcular, beleza? Fico por aqui, até a próxima, tchau!